tá? Então é uma fossa oceânica. Certinho aqui. Cadê o buraco azul? É isso. Né, então aquele buraquinho azul que a gente viu, isso aqui provavelmente uma separação de placa tectônica, tanto que olha lá, até mesmo a cor do mar tá bem diferente do outro lado, né? Então, deve ser Belize, Parece que seu então, Pacífico. professora, Hum, parece que então que quando mais profundo eles vão vai soltando alguma coisa embaixo da água para ficar dessa coloração lá no fundo. porque depende muito que os oceanos, quando a gente vê o mapa mundi, né? Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Índico, não é só uma questão de nome, né? É a questão também das cores dos oceanos. As cores deles são diferentes mesmo, né? Devido à formação geológica de cada um. Então, aqui no mapa não aparece, né? As cores, mas se você for ver a divisão entre Pacífico e Atlântico, eles são de cores diferentes. Ô, professora, Oi, bom dia. Pode falar. quando a professora, eu sei que eu acabei voltando um pouquinho atrás, mas quando a professora estava falando daquele cara que te escreve nos livros, Uhum. mas aí eu não a questão de livro, eu tinha visto um filme que eu acho que algumas pessoas conhecem, que é o Hum. Interestelar. Interestelar? Acho que eu já ouvi falar. Porra, professor, é muito bom filme. Ele pode passar algumas coisas que, tipo, pode ter a ver com a realidade, mas outras não. Tipo, Aham. entrar através de um buraco negro ou viajando por um buraco de minhoca. Essas coisas a gente já não sabe. Uhum. Mas, Tudo teoria, né? aham. É. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, porque eles chegaram a parar num planeta que era só água, não tinha mais nada, só água. E, é claro, teria um pouco de terra por baixo para poder segurar. Uhum. E, mas o estranho é que a água era muito rasa. E do meio do nada, Hum, uma onda imensa, gigantesca começou a vir. Eu pensei, olha, em tal parte daquele oceano deveria ter uma parte bem funda para poder fazer um negócio daquele. com certeza, porque daí também tem que pensar, se fez uma onda dessa, provavelmente foi um terremoto, alguma coisa abaixo do oceano, Porque né? assim, no momento, antes de assistir o filme, eu tinha estudado geografia, daí eu lembrei como que fazia umas ondas grandes, assim, para chegar a fazer um tsunami ou algo do tipo. Uhum, uhum. Daí eu lembrei, teria que ter uma parte muito funda para poder fazer um tamanho daquele todo lá. Com certeza, com certeza. Então não tá errado, não, tá certo, tá certíssimo. É. Então, às vezes a ficção ela traz assim para explicar, gente. Eu até anotei o nome do filme, ó. Quero ver. Eu não me lembro de ter visto, eu vou ver se eu já vi. Voltando ao oceano que vocês perguntaram, olha só, esse aqui é o encontro entre o Pacífico e o Atlântico, tá? Olha as cores dele. Então, essa é a diferença, assim. Vou mostrar que não é só uma divisão aleatória dos nomes dos oceanos, né? Então, eles têm cores e densidades diferentes, eles não conseguem se misturar, né? Ô, Então, eu professora, encontro. Oi, pode falar. tu lembra o nome? É que eu lembro que eu tinha visto um cara, ele ficava vendo essas coisas assim sobre a natureza. Daí ele foi até um lugar que teve o encontro da água doce com a água salgada. Tu lembra qual é o nome disso? É a pororoca, não é isso? É, é. Lá no, na Amazônia. É o encontro do. Oh, Deus. Trabalhar de manhã é difícil. É o encontro. Ai, eu sei o nome. Eu falei isso com o sétimo ano, na aula do segundo bimestre ainda. É o encontro. Ai, ai, ai. Sétimo, oitavo ano. Ai, nem lembro mais. Tá, já bota aqui. Aqui. Tomara que não apareça outra coisa, não. Isso. Mas são dois rios. Cadê que ele fala? Que Eu a acho que galera é até. É com. esse que surfa? É esse cara aí. Esse cara aqui. Exatamente. Richard é o nome dele aqui. Mas É. é que eles surfam na Pororoca. Eu só Ah, não lembro o não. nome. Foi esse momento aí, ó, que eu tinha visto. Ó.
Daí ela fazia ondas imensas por causa de todas as batidas da água. Isso, são encontros de duas águas, né? São isso mesmo. Olha lá. Meu Deus, que loucura. Richard Rasmussen. Mas isso aqui já é outra coisa, né? Não tá com relação ao oceano, mas tá em relação de encontro, porque a gente viu aquelas duas águas dos oceanos, né? Então, acabou vindo, né, essa ideia. Vocês têm mais alguma dúvida sobre relevo submarino? Ele é bem simples, assim, né? A gente pensar como se tivesse tirado toda a água, né? E visto aquele mapa, e cada parte do relevo ele tem um nome, né? Tá? Então, a fossa continental é a parte mais profunda da placa, né? Onde acontece lá a maior parte da separação das placas tectônicas. O talude é essa parte mais retinha, né? Entre a margem lá da praia, né, da plataforma continental e o talude, e o sopé é o fundo também do oceano. Aqui ele não fica abaixo da fossa continental, mas aqui também é bastante escuro. Os submarinos hoje eles chegam quase, né, eles não chegam até o final da fossa continental, mas eles conseguem chegar bastante profundidade. Vamos até ver aqui a profundidade submarina. Sei lá, ó, 10.911 metros, então recorde de 12 quilômetros abaixo do nível do mar. Então, se a gente pegar aqui a nossa apostila e ver, 12 quilômetros. Então, ele está conseguindo, né, chegar até que essa aqui não é a fossa mais, não está mostrando é a fossa mais profunda, né? Então, ele consegue chegar bastante longe. Imagina, 10 quilômetros Professora, abaixo do nível. Oi, pode falar. sabe a fossa de Belize? Sim, aquela que a gente estava vendo. Ela tem diâmetro de 305 metros e Grande. profundidade de 120 metros. Ah, ela é pequenininha, né? Então ali passa um submarino de boa. Vamos ver qual é a profundidade da placa. Pro, do oceano, tá aqui, ó. Então, maior profundidade. Fossas Marianas. Ah, é aqui mesmo onde passa 11.037. Então eles já estão conseguindo chegar até o final das Fossas Marianas, que é o que está próximo da gente aqui, né? Ô, professora, Oi. em questão ao relevo, umas coisas assim, quando ilhas são criadas a partir de lava, tudo. Uma coisa que eu fico pensando, aquelas rachaduras que geralmente ficam embaixo da água, que pode ser até uma fossa, vamos dizer, Uhum. que eu lembro uma vez que eu vi ali, eu tava vendo TV e os caras estavam falando sobre mais questão de geografia, assim, questão de relevo. Uhum. Parte bem mais abaixo do chão, um bico de lava ele pode acabar se movimentando para alguns lugares que pode ter uma abertura, uma Uhum. mais perto que tiver dele. Se ele começa a se mover assim e para num lugar desse, ele vai começar a tirar um monte de lava para cima e vai começar a construir uma ilha no lugar da água, né? Isso Provavelmente. mesmo. Uhum. É como se constrói as ilhas vulcânicas, que É, é, no caso, o Japão, Havaí e a ilha de Fernando de Noronha, aqui do Brasil, né? Elas são construídas desse jeito. A placa, ela se movimenta, separa, abre, naquela rachadura sai o magma, aí vai criando aqueles pedacinhos de terra, né? De é. rochas, e ela vai crescendo, assim. É Que assim tudo mesmo. envolve, tipo, aquelas pedras, geralmente tem pedra mais lisa em alguns lugares que tem gelo, que quando Uhum, congela a pedra pode acabar deixando ela mais lisa. uhum. Professora, Daí, tem uma novidade. Opa, deixa ele terminar que opa, já conta. Vai lá. Pode terminar, Cauã. É Cauã, né? daí quando geralmente o gelo começa a entrar em espaços pequenos da pedra, ele vai começando a abrir uma abertura. E quando aquele Hum. gelo todo derrete, a lava vai ali e espalha mais um pouco. Vai tipo crescendo, o gelo abre, a lava tapa. E vai. Uhum. É assim mesmo. Eu queria achar um vídeo aqui que você está falando de ilha vulcânica, mas aqui é vídeo de desenho.
né? Que é isso que a gente está falando, ó. Vai saindo o magma e vai crescendo aquela parte, né? Como se fosse um vulcão mesmo, né? Ó, até ela ficar acima do nível do mar. Se ficou acima do nível do mar, é o quê? Virou ilha, né? Foi assim que foi feito o Japão, foi assim que, né, foi construída a ilha do Japão, Fernando Noronha e a ilha do Havaí, né? Por isso que lá também tem bastante terremoto. Só a nossa, que Fernando de Noronha não tem tanto terremoto, porque a gente já se afastou bastante dessa parte de separação das placas, né? Então, isso aqui ele vai ficando dessa forma, mas ele vai se separando também. Tá? Fala, Ariel, você ia falar alguma coisa? Professora, Hum. eu acabei de saber, eu fui ler como que é, um site aqui do Incrível, que é um YouTube, é uma coisa de YouTube. Tá, eles disseram que a 100 quilômetros de Belize, sua aparição da data aproximadamente são 65 milhões de anos, na era do gelo. O lugar foi descoberto por Jacques Cousteau em 1971. Ele afirmou que era um dos 10 melhores lugares do mundo para praticar mergulho. Ah, que deve ser bastante diferente, né? O relevo ali, né? A questão da E, vegetação e dos professor, animais. Hum. é a maiores formações do mundo do tipo no mundo, com uma superfície de mais ou menos 10 campos de futebol. Uou, é enorme, então. Eu achei que era menor. Achei que era pequeno, então é grande Não, aquele. é Em diferente. diâmetro, né? Em profundidade é pequeno, mas em diâmetro é grande, né? Pode falar, calma. Aí só tem que ver se é um campo de futebol que eles jogam a partida mundial, é só tipo Figueira e Havaí ao invés de Brasil e Chile. Não, eu acho que quando eles falam como é um dado assim internacional, é o oficial mesmo, né? Aqueles campos de futebol oficial, né? Como é um dado internacional, eles não têm assim a medida do campo do Havaí do Figueira, né? É aqueles grandões mesmo, né? Aqueles de Copa do Mundo, eu acho. Porque é o oficial, né? A gente tem que pensar que essa informação é para o mundo todo, né? Então eles têm que ter uma medida padrão. Bom, mais alguma dúvida sobre a nossa litosfera? Porque daí hoje a gente já entra na atmosfera. Não, professora. Não? Então vamos lá, apostila volume 3, glória a Deus, né? Vamos lá. Segunda camada que a gente vai estar trabalhando, que é a camada atmosfera. A primeira foi a litosfera, que a gente terminou agorinha, e a gente vai para a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar, né, que envolve o nosso planeta. Ela tem várias substâncias, a gente não consegue ver, né? Ela está aqui ao redor da gente, mas os maiores elementos químicos que ela possui é nitrogênio e oxigênio, né, que são os elementos que fazem com que a gente possa respirar, né? Principalmente o oxigênio, que é junto com o vapor de água e essas substâncias, elas têm dois tipos de procedências. A maioria das vezes é Professora, natural. Oi, pode falar. olha que o Lucas botou no coisa. No chat. Sim. Ah, viu? Obrigada, Lucas. É o padrão. É o de Copa do Mundo mesmo, viu? Então, olha só o tamanhão que é. De 100 a 110 metros de comprimento. Aí tem que calcular a área, né? 100 vezes 64, aí dá a área. Que é de 64 a 75 metros. Estou pegando os menores até. Tá? Então, pega e faz a área lá do aquela bolinha lá, que é bolinha, aquele lugar lá que a gente viu. Isso, de Belize. Tá, então é grande o negócio, não é pequeno não, né? É bem grandão. Tá, então esse é o padrão. Tá? Vamos lá. Procedência natural, né? Então esse nitrogênio, oxigênio, as substâncias encontradas na atmosfera, ela pode ser de procedência natural, que daí vem dos ventos, vem das cinzas
da atividade vulcânica, da vegetação, tudo que a gente não enxerga, né? E também de procedência humana, quando a gente faz queimadas, emite gases através da poluição do ar, né? De indústria, carro, tudo isso vai lá para a nossa atmosfera, tá? E a gente vai interferindo nela. Na página 4, não sei se vocês estão com a apostila aberta aí, tá? Tem essa... Tá? Beleza, acompanha por ela então, mas também pode acompanhar aqui pela tela aqui, tá? Tem a divisão da camada da atmosfera. Por que a gente divide? Porque é mais fácil de estudar, tá? Ela não quer dizer que ela é toda assim, padrãozinho, não, tá? Mas a gente divide ela porque ela é mais fácil de estudar, tá? Então, nós temos a que está mais próxima da gente, a mais importante, onde acontecem os fenômenos meteorológicos que a gente vai estar estudando, que é a troposfera, tá? Depois nós temos a estratosfera, que é onde tem esse balão aqui. Esse balão, ele é o balão meteorológico. A gente tem que colocar ele acima da troposfera para poder ver os fenômenos, né? A questão de velocidade de vento, temperatura, tudo da troposfera, a gente tem que estar acima dela para verificar. Então, isso aqui é um balão meteorológico que mede os fenômenos meteorológicos que estão na troposfera. A mesosfera é onde a gente vê as estrelas cadentes, que nada mais é do que meteoritos tentando atravessar a nossa atmosfera, né? Então, as estrelas cadentes... Oi? Pode Eu falar. nunca vi uma estrela cadente, só em filme. Só em filme? Ah, então você tem que passar muita madrugada acordado. Só não deixa a mãe escutar eu falar isso. Tem que ficar na rua não, né? Fora de casa, na rua não pode. Foi lá olhando, mas é bem demoradinho mesmo de ver. Tá? Algumas vezes tem um site, deixa eu ver se eu lembro qual, que avisa sobre chuva de meteoritos, né? Que passa pela nossa, que passa perto da gente aqui do planeta. Se eu não me engano, às vezes o planetário da UFSC que avisa. E tem mais um que é internacional. Não é a NASA, não. Acho que é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Acho que eles avisam também, só não estou com 100% de certeza. Prof, Oi. minha mãe tá aqui do meu lado. Tá do teu lado e eu tô falando pra você ir pra rua de madrugada, meu Deus. E agora? Vai com ela, vai com ela. Ô, Deixa eu ver. professora, Oi. sobre, tipo, estrela cadente, meteorito, Pode falar. eu não sei se eu cheguei a ver de verdade. Isso é muito difícil alguém acreditar em mim. Eu tava uma vez lá em Biguaçu, passeando com a minha mãe. Eu tava Uhum. andando normalmente, daí eu vi um bagulho branco passando e ele sumiu. É assim mesmo. É Mas um tipo, assim, um tipo, Ô, rastro. prof, meteorito, uma estrela cadente, coisa assim, pois Uhum. estava de dia. De Porque foi dia? eu vi um bagulho super, era mais branco, passando, bem estranho. Ele passou bem Hum. rápido. Mas ele passa mesmo rápido, assim, é bem difícil de ver. De dia que é mais difícil ainda, mas por causa da luz, né, do sol. Mas professora, minha mãe tá aqui do meu lado. Ela hum, disse que viu. ela viu também? Eu já vi algumas vezes, assim, principalmente você tem que estar num lugar bem escuro, sabe, que não tenha luz, assim, das casas e nem de poste, assim, um bom, ou é uma área mais rural, ou assim na praia, né, que daí não Ô, tem a professora, luz. Oi. no começo do ano eu fui para um retiro com uns amigos de algumas igrejas, daí tá. Era mais no meio do mato, daí era um espaço bem grande o local. E tinha um lugar Hum, que era um pouco mais acima da mata, que eles fizeram uma fogueira que tinha uma parte plana, que não tinha um pouco de mato. Eu olhei uhum. pro céu, já que estava à noite, era no meio do mato, era bem alto, a gente tem que subir algumas partes de montanha. Daí tava um céu bem estrelado, foi a primeira vez que eu vi um céu daquele. É legal, né? É muito lindo, porque a gente não está Tava acostumado mais, né, a ver esse tipo de céu, né? A gente está muito acostumado com as luzes e aí a gente quase não olha para o céu.
Tava parecendo Professora, uma corrente oceânica, pô, e estava tudo indo numa onda só. Ah, tudo se movendo, né? Legal. ô, Quem é que tá? professora, Oi, pode falar. meu pai disse que uma das estrelas, eu não sei se eu falei já pra ti, uma das estrelas que a gente consegue ver é a gente, se ela for vermelha, pode ser a Marte ou Mercúrio ou Vênus. Ah, depende de onde ela nasce, né? Eu sei que, se eu não me engano, eu lembro de Júpiter. A primeira estrela que aparece no céu não é estrela, né? É Júpiter. E a bem vermelhinha, se eu não me engano, é Mercúrio. Mas faz tempo que eu não tenho astronomia desde a da faculdade. Então, como a gente não estuda mais essa área, né? Deixaram para a ciência, saiu da geografia, daí a gente fica meio, eu tenho que lembrar. Mas a que eu me lembro é Júpiter é a primeira que a gente vê, é a primeira que aparece no céu e a última a sair do céu. Então, lá pelas 5 horas da manhã, 5 e meia, 6 horas, você ainda consegue ver Júpiter no céu. Tá? E depende da época também. Né? Tem alguns que aparecem só no verão, tem outros que aparecem mais no inverno, por causa da posição do planeta em relação a esses outros planetas. Né? Tá? Só para eu terminar aqui, que falta 4 minutos para nossa aula terminar. Aqui é a camada da termosfera, que é a camada onde acontecem as auroras boreais, né? E o último, que é a exosfera, que a gente já está perto ali do nosso universo. Tá? Então, essa parte aqui da exosfera já é a parte onde, né, a gente já não tem mais atmosfera, já é fora do planeta Terra. Então, é o limite do planeta com o universo. Tá? Para chegar para a gente ver o meteoro, né? A gente estava falando de meteoro, estrela cadente, então ele atravessa a termosfera para a gente conseguir ver. E para ver mesmo tem que ser à noite, né? Para ver com mais exatidão. Às vezes pode acontecer, como o Cauã falou, né? De conseguir ver durante o dia. Mas é bem difícil, é bem raro, assim. Para ver mesmo tem que ser bem escuro e ter paciência para poder ver essa chuva esses meteoros, assim. Eu estava olhando ali o site do INPE e não são eles. Eles fazem pesquisa mesmo. Talvez no planetário, que eu estou tentando olhar aqui, ver se eu tentei entrar na agenda deles e tal, agenda astronômica aqui. Tá, quem sabe aqui o céu do mês, mas eu não consegui entrar, ele está desativado, né? Então, provavelmente era aqui mesmo que eu via, tá? Que eles fazem observações do céu. Quando a gente estava fora da pandemia, toda sexta-feira eles abriam para a comunidade, sexta-feira à noite, lá na UFES, e eles abrem o observatório para as pessoas irem lá olhar o céu, sexta-feira. Aí eles conseguiam ver os meteoros. É bem bacana, assim, quando tiver a oportunidade de conhecer o planetário, é bem, bem legal. Felizmente a gente não está tendo, né, essa oportunidade devido à pandemia, mas, né, dá para se projetar para os anos seguintes aí. Vamos lá, troposfera, mais importante, e é onde acontece os fenômenos meteorológicos. Então é para onde a gente precisa saber. Tá? É a única camada que a gente vai estar estudando dentro da geografia. O restante a gente deixa lá para o professor Tiago, as aulas de ciências, porque essa parte da atmosfera, essa parte desses fenômenos, ele saiu da geografia, ele não faz mais parte da disciplina de geografia, isso faz parte agora de ciências. Tá? É na troposfera que acontece, né, o efeito estufa. Tem uma questão dessa na atividade, né, que eu passei para vocês, que vai ser entregue na semana que vem, né, que fala sobre efeito estufa e aquecimento global. Efeito estufa é um efeito natural do planeta Terra. Ele é feito a partir do momento que nós temos a camada da atmosfera. A atmosfera ela serve como se fosse uma tampa de panela. Entra o calor do Sol e ela mantém esse calor aqui dentro do planeta para que a gente tenha, né, alguma temperatura e manter ele aquecido, Ô, tá? professora, Oi. e como tá tendo muita poluição na atmosfera, ele tá saindo calor.
como a tampa de pressão e entra o calor e depois sai. Isso, daí o que que acontece? É bem isso mesmo, Ariel. A gente, o que que faz? O ser humano, ele modifica, né, esse efeito estufa, ele altera com a poluição, né, com a desmatamento. E aí o que acontece? Acontece o aquecimento global. Então, qual é a diferença dos dois? O efeito estufa é natural, o planeta tem isso mesmo, para manter a temperatura. E quando acontece o aquecimento global é quando a gente altera, né? A gente altera esse efeito estufa, aumentando a temperatura em alguns lugares, em outros diminuindo, tá? Então, o aquecimento não quer dizer que está esquentando o planeta inteiro, mas que a gente está alterando o efeito estufa que é natural do planeta, tá? A gente está alterando. A maioria das vezes está aumentando a temperatura, por isso aquecimento global. Mas como aquece em alguns lugares, em outros lugares vão estar esfriando muito. Então, existe esse desequilíbrio da temperatura, tá? Deixa eu ver. Ó, para hoje era isso, tá? Eu queria saber se vocês, na próxima aula sobre tempo e clima, tá? Se tiver alguma dúvida, anotem. A próxima aula nossa é dia 15, é o último dia de entrega de atividade. Então, eu vou começar a aula já falando sobre a atividade. Se tiverem dificuldades, se tiverem alguma dúvida, tá bom? Por hoje era isso, deu. Apareceu o reloginho ali. Fechou então, galera. Era isso. Aí na próxima aula a gente discute a atividade, beleza? Acho que o povo dormiu. Beleza, professora. Então tá bom. Até terça-feira que